Graças a paz, irmãos, estamos dando continuidade à nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estamos no nosso 43º dia, e nós, ou melhor, 42º dia de leitura, e vamos ler hoje, como é um sábado, 4 capítulos da Bíblia ao invés de 3. Então, como os irmãos estão acostumados, a nossa metodologia de leitura bíblica em um ano, ela consiste em lermos 3 capítulos a cada dia da semana, de segunda a sexta, 4 capítulos no sábado, 4 capítulos no domingo, começando dia 1º de janeiro, dia 31 de dezembro. Possivelmente estaremos terminando os últimos capítulos do Apocalipse. Então, queremos convidar você a ler conosco hoje capítulo 18, 19, 20 e 21 de Números. Então, vamos começar a leitura. Abra sua Bíblia e vamos acompanhar a leitura conosco. Está escrito: Então disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo, levarei sobre vós a iniquidade do santuário. E tu e teus filhos contigo, levarei sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. E eles farão a tua guarda, a guarda de toda a tenda, mas não se chegarão aos vasos do santuário e ao altar, para que não morram tanto eles como vós. Mas se ajuntarão a ti, e farão a guarda da tenda da congregação, em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. A vós são dados em dádiva pelo Senhor, para administrar o ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar, e no que estiver dentro do véu, isto administrareis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: E eu, eis que te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção que tenho dado a ti e aos teus filhos por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares e com todas as suas expiações do pecado e com todas as suas expiações da culpa que restituírem, serão coisas santíssimas, mas para ti e para os teus filhos. Santíssimas para ti e para os teus filhos. No lugar do Santíssimo comerás, todo varão o comerá, santidade será para ti. Também isto será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa as comerá. Todo o melhor do azeite, e todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxerem ao Senhor serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda a coisa consagrada em Israel será tua. Tudo que abrir a madre de toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que, pois, deles se houverem de resgatar, resgatarás, da idade do mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito de vaca, o primogênito de ovelha, o primogênito de cabra, não resgatarás. Santos são. O seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor.
e a carne dele será tua, assim como será teu o peito do movimento e o ombro direito. Todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecem ao Senhor tenho dado a ti, e a teus filhos e a tuas filhas contigo por estatuto perpétuo. Concerto perpétuo de sal perante o Senhor é para ti e para a tua semente contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo seu ministério que exerce o ministério da tenda da congregação. Nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas, e dir-lhes: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos, e contar-se-vos-á a vossa oferta alçada, como grão de eira, como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada ao Senhor, a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todos os vossos dons oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, do melhor deles, a sua santa parte. Dir-lhe-ás, pois, quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira e como novidade do lagar, se contará aos levitas. E os comereis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação, pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva e sem defeito, que não tenha mancha e sobre que não subiu jugo. E a dareis a Eleazar o sacerdote, e tirará fora do arraial e se degolará diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará o seu sangue com o seu dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne, e o seu sangue com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, e isopo, e carmesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote lavará os seus vestidos, e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. E o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará os seus vestidos com água, e em água banhará sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra, e a porá fora do arraial, no lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. E o que apanhou a cinza da bezerra lavará os seus vestidos, e será imundo até a tarde, e isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel, e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com ela, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao terceiro dia não se purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar a algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele, imundo será, está nele ainda a sua imundícia.
Esta é a lei. Quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que lhe entrar naquela tenda, e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre o que não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar a algum que for morto pela espada, ou aos ossos de algum homem, ou a uma sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão do pó da queima da expiação, e sobre ele porão água viva num vaso. E um homem limpo tomará isopo, e o molhará naquela água, e o aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo o fato, e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou algum que foi morto ou que faleceu, ou uma sepultura. E o limpo ao terceiro e sétimo dia espargirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará, e lavará os seus vestidos, e se banhará na água, à tarde será limpo. Porém, o que foi imundo, e se não purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Água de separação sobre ele não foi espargida, imundo é. Isto lhe será por estatuto perpétuo. E o que espargir a água da separação lavará os seus vestidos, e o que tocar na água da separação será imundo até a tarde. E tudo o que o imundo tocar também será imundo, e a alma que o tocar será imunda até a tarde. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: Oxalá tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e nossos animais? E por que nos fazeis subir do Egito para nos trazer a esse lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara, e diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. E estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e se santificou neles. Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais, e clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom disse: Não passarás por mim, para que porventura não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhes disseram: Subiremos pelo caminho igualado. E se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Sem fazer alguma outra coisa, deixa-me somente passar a pé,
Porém ele disse, não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao monte de Or. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte de Or, nos termos da terra de Edom, dizendo, Arão recolhido será a seus povos, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma a Arão e a Eleazar seu filho, e faze-o subir ao monte Or. E despe a Arão os seus vestidos, e os vestes a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá a lei. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte de Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão e os vestidos, e o vestiu a Eleazar, seu filho, e morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns deles prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo, se totalmente entregares esse povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel, e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Ormá. Então partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, por que nos fizesse subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está de frente a Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered, e dali partiram e alojaram-se desta banda de Arnon, que está no deserto, e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus, pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, contra Vaebe em Sufá, e contra os ribeiros de Arnon, e contra a corrente dos ribeiros que se volve pela situação de Á e se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés, ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico, sobe poço, e vós cantai dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões, e do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga e à vista do deserto.
Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Porém Seom não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto, e veio a Jaaz e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu ao fio da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim Israel tomou todas as cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Hesbom e em todas as suas aldeias, porque Hesbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Pelo que dizem os que falam em provérbios: vinde a Hesbom, edifique-se e fortifique-se na cidade de Seom, porque fogo saiu de Hesbom e uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar dos moabitas e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Camós, entregou seus filhos que iam fugindo, as suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus, e nós os derribamos. Hesbom perdida é até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, e todo o seu povo, a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não temas, porque eu te tenho dado na tua mão, e ele a todo o seu povo e a sua terra, e fariás como fizesse a Seom, rei dos amorreus que habitava em Hesbom. E de tal maneira o feriram a ele e aos seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Então hoje terminamos a nossa leitura do sábado, e amanhã estaremos, se Deus assim o permitir, fazendo a leitura do capítulo 22, 23, 24 e 25, domingo, 4 capítulos da Bíblia. Então, você que leu conosco nesse dia, que Deus abençoe, medite naquelas palavras que lhe chamaram a atenção, a fim de que você possa edificar a sua alma, e se Deus permitir, amanhã estaremos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe a todos.